A relação está desgastada? Descubra como resolver a sua vida com terapia Ayurveda. Tá certo, então é sorte. Bom, esse conhecimento que a gente descreveu nesse vídeo 9 sobre as diferentes possibilidades de combinação entre constituições do Ayurveda ABC, em cada uma das modulações, olha que a gente botou só 3 degraus, né? A gente não botou os 7 que a gente descreve lá no módulo 2 de Psicologia Védica. Qual é a postura? Lembra lá do início, onde a gente falou? A base de um relacionamento saudável é você cultivar um estado de sáttva dentro de você, um estado de bem-aventurança dentro de você. Então dá certo quando as duas pessoas têm um comprometimento de cultivar um estado de sáttva dentro delas, ok? Independente de qual é a constituição em si. Quando a gente assume a responsabilidade diante da nossa mente do tipo, olha, tudo o que está acontecendo na minha mente está passando pelo meu filtro dos meus sentidos, das minhas emoções, das minhas impressões, das minhas memórias, mas na sintonia de Sattva, Rajas e Tamas, o conhecimento do yoga permite que a gente valorize a ideia de fazer um cultivo de rosas naquilo ali e não exatamente de, sei lá, cupinzeiro, que seja. Entende? A ideia é a seguinte, a gente nunca vai, dentro da psicologia védica, determinar quais são os pensamentos que estão passando no nosso sistema, quais são as emoções que estão passando no nosso sistema. Mas a gente pode cultivar terrenos que fazem com que seja mais propenso padrões sattva atuarem, padrões rajas atuarem, padrões tamas atuarem. Então o que acontece? A gente precisa muito, para um relacionamento funcionar bem, cada um assumir principalmente responsabilidade sobre a sua mente. Okay? Isso independe de ser um relacionamento afetivo de marido, esposo, filho, pai, irmão ou qualquer coisa que seja. Independente de qualquer coisa externa, a postura do yoga é: você vai viver melhor se a sua mente estiver mais abraçada com o divino. O que isso significa? No fundo, todos somos uma coisa só. Somos energia, somos consciência em estado colapsado aqui, como Tiago ali, como não sei o quê, mas fundamentalmente é sempre um único princípio, um único Deus, uma única consciência, uma única vibração cósmica ou qualquer coisa assim. Então, muito mais do que de alguma maneira querer consertar o outro ou querer que o outro melhore, a psicoterapia de casais ou qualquer coisa que seja, ele permite que você tenha uma relação mais sátvica com o mundo. Aí esse é o passo 1. Diante disso, a gente começa de alguma maneira a transbordar sattva para o redor. Então as pessoas começam a ver que você está vivendo as situações de mais estresse de uma maneira mais tranquila e elas começam a ter algum grau de simpatia do fato de que você enfrenta situações de estresse mais de boa, e ela gostaria de conseguir fazer isso também. Por isso que eu falo para as pessoas, olha, quer que a sua família viva bem? Siga essas orientações do nosso acompanhamento terapêutico que a gente está falando aqui, para você viver bem. Porque até hoje eu desconheço qualquer ser humano que queira necessariamente viver mal. Tá? Pode ser que as pessoas vivam mal querendo viver bem, mas elas, no geral, estão querendo viver bem. Então você, de alguma maneira, transborda bem viver por exemplo prático, real, no sentido de que a outra pessoa olha para você e vê por ela mesma de que você está vivendo bem. E não que você está dizendo, olha, eu estou vivendo bem por conta disso, disso, daquilo outro. Você simplesmente é. E a outra pessoa passa a te admirar em algum sentido. E querer aquilo para ela por uma admiração, não exatamente a você, mas ao bem-estar que você está manifestando naquele sentido. Certo? Então, assim, esse workshop, essa palestra de hoje, ele tem a função de, como já foi dito lá na apresentação em outros momentos, dar uma ilustração do que o Ayurveda Yoga entende como o segredo dos relacionamentos. O segredo dos relacionamentos e o segredo da vida bem vivida para o yoga se chama cultivar sattva. Isso nos relacionamentos vai permitir que a gente cada vez menos seja
embolado pelas confusões de Rádias ou soterrado pelas avalanches de Tamas, porque a gente, como vocês viram no exemplo lá anterior, se a pessoa está num estado sático, independente de qual constituição, ela pode vivenciar um relacionamento com uma outra pessoa no estado tamásico sem que aquilo contamine ela. Aquilo em algum grau impacta. Sempre vai impactar. Só uma pessoa que está assim, além de Sato, que é no estado santo, onde, não vamos entrar muito nesse aspecto assim, mas num estado santificado, tanto Sato quanto Rádias, quanto Tamas são vivenciados plenamente como divino. E essa é uma postura assim iluminada. Vamos primeiro, no primeiro momento, cultivar a postura de que a righteousness, o estado de viver de uma maneira apropriada e uma conduta harmoniosa te gera bem-estar. Depois que isso está muito bem estabelecido lá, a gente dá um outro passo que é assim, some no abismo. Já não tem mais nada, assim, tudo é só divino e você vivencia isso que nem Francisco de Assis, ou que nem Madre Teresa, entendeu? Tá cuidando da pessoa com hanseníase na sua frente, aquilo também é divino e não faz a menor diferença, aí depois vai conversar com o presidente, que também é divino. Isso é um outro estado, tá? Mas por enquanto, vamos estar num cultivo de que se você se responsabiliza sobre a sua mente e você passa a praticar a postura de que tudo que a outra pessoa, em alguma maneira, está engatilhando dentro de você, são flechas que já estavam dentro de você e que foram arremessadas por aquele estirão, mas não exatamente foi a flecha, não foi aquilo, né? Na metáfora que a gente fez antes, de que o gatilho a pessoa pode até apertar, mas se a bala não estiver dentro, o revólver não faz quase nenhum dano, né? Então a gente, nesse momento, a gente foca assim, mente, né? Onde é que dentro desse sistema existem pontos sensíveis? E como eu faço para que essa postura seja de um carteiro que veio entregar uma carta, que pode ser agradável, desagradável, qualquer coisa que seja, mas exatamente a culpa não é do carteiro pela carta, ok? Então, relacionar-se dentro da perspectiva do Ayurveda é sempre aceitar que aquela pessoa, por algum motivo qualquer, o teu sistema emocional tem uma predisposição de gostar daquela pessoa, e aí a ideia assim mais ontológica da coisa é o universo, digamos assim, segredos cósmicos. O universo, ele coloca em todos os relacionamentos que são importantes na tua vida, pessoas que têm a capacidade de engatilhar aspectos que ainda você se identifica, ok? Então esse é o segredo. Você gosta das pessoas que gosta, você nasce no lugar que você nasce, você encontra pessoas que você encontra por esse seguinte direcionamento, por essa seguinte diretriz. O universo move-se no sentido de haver mais Sattva. O que significa? As pessoas menos se identificarem com coisas transitórias e cada vez mais vivenciarem o absoluto divino. Para isso, a estratégia é: se aquele ponto que de alguma maneira ainda está engatilhado, ninguém apertar o gatilho, vai demorar muito tempo para aquilo dali de alguma maneira ser percebido. Então vamos sair jogando uma galera que sai apertando um monte de gatilho para que saia um monte de flecha. E quanto mais a gente se coloca nessa postura de que essas flechas são coisas dentro da gente e que são responsabilidade da gente, mais a gente consegue vivenciar esses botões sendo apertados de uma maneira divertida. Do tipo, aí já não é mais fulano que falou isso, ou então Beltrano que fez aquilo. Nossa, olha só como é que eu me importo com isso. A pessoa falou isso e, cara, quanta raiva apareceu dentro de mim naquele momento. Ou quanta tristeza, ou quanta ansiedade, insegurança, qualquer coisa que seja. Mas, basicamente, a gente, assim, abrindo um pouco a perspectiva desse nosso palestra de hoje, o relacionamento de namoro ou qualquer coisa assim, ele acaba tendo uma carga muito forte porque ele tem um aspecto sexual. O aspecto sexual é uma das coisas, assim amplamente disponíveis para a gente vivenciar o divino eventualmente. Como a gente conversou num daqueles vídeos lá, dos 3 aspectos fundamentais. Da alimentação dos sentidos apropriadamente, do descanso dos sentidos e da sublimação dos sentidos, certo?
Então, nesse sentido, o relacionamento afetivo de namoro e etc. é um que tem uma chance, a princípio, mais acessível desses sentidos serem sublimados através do que for, do sexo ou whatever. Então, fundamentalmente, o que a gente quer dentro dessa palestra de Ayurveda, Yoga e relacionar-se? Trazer a nossa prática para o cultivo de sattva, certo? Tenet, assim, diretriz maior da psicologia védica. 2, assumir que a nossa mente desempenha um papel preponderante, fundamental, 100% da relação do nosso objetivo em relação ao que a gente chama de objetivo na nossa cultura real ou qualquer coisa assim. E 3, que é uma ideia lá que está mais conversada na parte de karma, de psicologia védica, módulo 1 e 2, tudo que acontece, em um certo sentido, foi plantado pelas nossas ações ao longo das eras. E a gente está vivenciando isso na nossa mente, resultado disso. 4, o universo é um cara legal, ou uma cara legal, e ela está buscando que a gente se desidentifique das coisas transitórias e vivencie o estado de plenitude a todo momento. Certo? Então, tudo que acontece na nossa vida, dentro da perspectiva védica, é para o nosso bem. E os relacionamentos são uma forma muito boa de saírem brincando de marionetezinhas para que a gente possa entrar em contato com os pontos que ainda estão attached, que estão apegados a coisas transitórias que a gente acha que são permanentes, mas de fato não são. Quer ver? Quer testar? Então vai lá, se relaciona. Faz aí o teste, ok? Então é isso aí. Fechamos mais um lindo e prazeroso workshop, palestra de Ayurveda e tal. Aê! E aí, ajudou? Entra no site para saber um pouco mais e marcar uma consulta. Namastê!